Então vamos lá, pessoal, correção dos exercícios da última aula. Vamos resolver essa equação: x ao quadrado menos 4x mais 29 igual a zero. Primeira coisa, faça junto comigo. Quem é A, quem é B, quem é C? Lá do primeiro ano, o valor de A é o valor que acompanha x ao quadrado. Se não tem valor nenhum acompanhando x ao quadrado, é porque é 1x ao quadrado é o mesmo que x ao quadrado. Não precisa escrever 1x ao quadrado, basta x ao quadrado. Se não tem um valor acompanhando x ao quadrado, é 1. Quem é B? É o valor que acompanha x menos 4. E quem é C? É o termo independente, aquele que não tem letra, 29. Eu lembro lá da primeira série que você fazia uma fórmula chamada delta. Delta era dado como sendo B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Memorize essa fórmula e utilize como se fosse uma receitinha de bolo. Você vai apenas substituir, não inventa nada. Aqui está escrito B ao quadrado. O valor de B é menos 4. Então é só fazer menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes A. Eu estou vendo aqui no quadro, o valor de A é 1. Só substitua o A por 1. Vezes C. Olha aqui o valor do C. É 29. Então, vezes 29. Substitua com calma. Agora é só continha. Fala para mim. Quanto que dá menos 4 ao quadrado? Cuidado, tá? Menos 4 ao quadrado é menos 4 multiplicado por ele mesmo. Menos vezes menos, mais 4 vezes 4, 16. Então, faça 16. Tem gente que vai dar bobeira e fazer menos 4 vezes 2 e vai colocar 8 ainda. Não. Quando tiver ao quadrado, é um número multiplicado por ele mesmo. Não é multiplicado por 2, não. É por ele mesmo. Agora faça aqui para mim. Menos 4 vezes 1 dá 4. E 4 vezes 29. Faça 4 vezes 29, 4 vezes 9, 36. Dão 3. 4 vezes 2, 8. 8 mais 3, 11. Então, dará 116. Agora, leia o que está escrito aqui. Está escrito que você tem R$16 no bolso agora. Só que tem um problema muito sério. Você está devendo 116. Paga os 16 que você tem agora. Quanto que você ainda ficará devendo? Então, escreva menos 100. Como é uma dívida, é negativo. Se eu tivesse numa sala de primeiro ano, eu ia dizer assim: pessoal da primeira série, primeiro ano, terminamos o cálculo, porque nós não tiramos do conjunto dos números reais raiz quadrada de número negativo. Aí lá no primeiro ano o professor dizia: não tem solução real. Só que agora a gente tem uma solução que é a raiz quadrada de número negativo, que não é real na época do ensino fundamental, que você estudava. Se não é real, é um número imaginário. É só acrescentar o i. Escreva a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. É a mesma, a formulazinha de Bhaskara, da época que a gente calculava x', x duas linhas, lá na primeira série. Então nós temos x é igual, me ajuda a substituir. Aqui está escrito menos b.
Qual que é o valor de B? Menos 4, devido ao menos da fórmula, dará mais 4. Mais ou menos, raiz quadrada de delta. O delta vale menos 100, então é raiz quadrada de menos 100. Sobre 2 vezes A. Olha aqui o valor de A. O valor de A é 1. Está vendo que é muito parecido com a matéria que vocês estudaram lá na primeira série? A única diferença está aqui na raiz quadrada de número negativo que você não fazia na primeira série. Continuando aqui em cima. X é igual a 4, mais ou menos. Essa é a diferença de vocês para os meninos da primeira série. Exatamente aqui, ó. A raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é 100. E a raiz quadrada de menos 100, você vai escrever que é 10 imaginário. A raiz quadrada de um número negativo não é real, é imaginário. Acrescenta o i. 2 vezes 1, 2. Então nós temos x'. Lembra disso? Quando você trabalhava com positivo, 4 mais 10 imaginário dividido por 2. Atenção, só para lembrar antes de você copiar, perceba que esse 4 está sendo dividido por 2 e o 10 imaginário também está sendo dividido por 2. Então nós temos x', 4 dividido por 2 dá 2, mais 10 dividido por 2 dá 5, então 5 imaginário. Tem o sinalzinho de menos também. Eu lembro lá da primeira série que o professor calculava era o x 2 linhas, sinalzinho negativo. Faça 4, agora eu vou escrever menos, 4 menos 10 imaginário sobre 2 é a mesma coisa. O 4 está sendo dividido por 2, menos 10 imaginário também dividido por 2. Então, x 2 linhas será 4 divide por 2 dá 2, 10 dividido por 2 dá 5. Então, 2 menos 5i. Prontinho. Tanto faz colocar menos ou mais, né? Você vai ver que a única coisa que vai mudar é o sinalzinho do meio, né? Só esse sinalzinho do meio aí. Então vamos para a correção da letra C. Aula passada eu deixei a equação x² menos 14x mais 50 igual a 0. Faça aí junto comigo. Quem é A? Quem é B? Quem é C? O valor de A é que acompanha o x². Eu não estou vendo valor nenhum acompanhando o x², então é 1. O valor de B, faça aí junto comigo, é que acompanha x. O valor que acompanha x é menos 14. E o valor C é o termo independente, 50. Eu falei para vocês que ia repetir a mesma ação do exercício anterior. Então eu quero que você calcule delta exatamente da mesma forma. Delta B² menos 4 vezes A vezes C. Note que é só substituição. B², eu vou fazer menos 14 ao quadrado. Menos 4, faça aí, vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é 50. Delta é igual a... Sabe, o meu medo é você dizer que menos 14 ao quadrado é 14 vezes 2. Esse é meu medo. Lembre-se que é menos 14 multiplicado por ele mesmo 2 vezes.
Menos vezes menos dá mais. E 14 vezes 14? Se você multiplicar 14 vezes 14, vai dar quanto? 14 vezes 14, só para a gente relembrar, 4 vezes 4 dá 16. 4 vezes 1, 4 e 1, 5. 1 vezes 4 dá 4. 1 vezes 1 dá 1. Aí você desce o 6, soma 5 mais 4 dá 9 e desce 1. 196. Claro que provavelmente você use calculadora, né? Mas não custa nada relembrar. Então você vai achar 196 menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 50. Olha o truquezinho aqui, ó. Multiplica só 4 vezes 5, que é 20. Aí você repete o zero dos 50. Vai achar menos 200. O que está escrito aqui? Deixa eu dar uma olhada. Está escrito que eu tenho R$196 no meu bolso agora. Problema é que eu estou devendo 200. Estou devendo 200 e pago 196. Quanto que eu ainda vou ficar devendo, infelizmente? Então escreva aí, menos 4. Como eu estou repetindo tudo do exercício anterior, você vai falar assim: se a gente estivesse na aula do primeiro ano, você ia escrever que não tem solução real essa equação de segundo grau. Mas como a gente está no terceiro, nós aprendemos a calcular a raiz quadrada de números negativos em aulas passadas, que é o imaginário. Não é real, é imaginário. Escreva aí no seu caderno a fórmula de Bhaskara: menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Se você treinar uns 2 exercícios, os outros você faz. A ação está se repetindo. Então nós temos x é igual menos b. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O valor de b é menos 14. Cuidado para não dar bobeira. O valor de b é menos 14. Devido ao menos da fórmula, dará positivo. Mais ou menos raiz de delta. O delta deu menos 4. Sobre 2 vezes a. Olha o valor de a. O valor de a é 1. Então nós temos x é igual a 14, mais ou menos. Ixi, é por causa que a recomendação é deixar aberto até as janelas. A raiz quadrada de 4 é 2. E a raiz quadrada de menos 4 é 2 imaginário sobre 2. E aí a gente tem assim, cuidado. Esse aqui, que é o 2 lá embaixo, ele está dividindo tanto 14 quanto 2i. Então faça. 14 divide por 2. E a parte imaginária, 2i, também divida por 2. Então você tem 14 divide por 2 dá 7, mais ou menos. 2 dividido por 2 dá 1. Só que eu não preciso dar bobeira de escrever 1i. Não. Basta escrever i. Aí você vai dizer, a resposta vai ser como? X' valendo 7 mais i. E o x, 2 linhas, valendo 7 menos i. Agora atenção, olha para cá só um minutinho. Você não precisa separar x' 7 mais i, x 2 linhas 7 menos i. Não, se você quiser, você pode apenas escrever 7 mais ou menos i.
aí já incluiria a resposta do x' e do x duas linhas ao mesmo tempo. Então você pode deixar a resposta assim, se você quiser. 7 mais ou menos y. Ok? Pois é, rapaz. Em aulas passadas eu resolvi equações do segundo grau não completinhas, como a gente acabou de fazer, mas incompletas. Dá uma olhadinha como é que a gente resolve uma incompleta da maneira mais fácil possível, sem complicar. Você vai deixar quem tem letra de um lado, x ao quadrado, e quem não tem do outro. Esse 36 vai para o segundo membro, menos 36. Como é que eu resolvo agora? Sempre que você tiver quadrado, basta você tirar a raiz quadrada do número. Esse quadradinho da letra vira a raiz quadrada de menos 36. Dá uma olhada, x é igual a raiz quadrada de 36 positivo é 6. E a raiz quadrada de menos 36 é 6 imaginário. Para entender melhor esse exercício, olha para cá. Se eu tivesse no ensino fundamental, eu faria assim, ó. X ao quadrado igual a 36. E não x ao quadrado igual a menos 36. O ensino fundamental seria com valor positivo. Olha para cá e me ajude. Aqui está escrito, qual número elevado ao quadrado dá 36? Fala para mim, qual número que multiplicado por ele mesmo duas vezes dá 36? Qual número que multiplicado por ele mesmo duas vezes dá a resposta 36? 6. 6 vezes 6 é 36. Para chegar na resposta 6, esse quadrado vira raiz de 36 e a raiz quadrada de 36 é 6. Lá no oitavo ano, qual número elevado ao quadrado dá 49? Qual número que multiplicado por ele mesmo duas vezes dá 49? 7. 7 vezes 7 é 49. Para você chegar na resposta 7, esse quadrado vira raiz de 49, que é 7. Então, o número que é elevado ao quadrado dá 49 é 7, porque 7 vezes 7 dá 49. Resumo da história. Sempre que você estiver procurando uma letrinha x está elevado ao quadrado, esse quadrado vira raiz quadrada. Tudo bem? Tentem fazer a letra E para a gente corrigir em 2 minutinhos. A única coisa que eu vou fazer é quem tem letra de um lado, quem não tem do outro. Então, quem tem letra é o 2x ao quadrado. Esse mais 72 vai para o segundo membro negativo, menos 72. Mas o objetivo não é achar o x. Então, esse 2 que está multiplicando a letra, operação inversa tem que descer dividindo. Escrevo x ao quadrado é 72, está multiplicando e o inverso da multiplicação é a divisão. Assim como o inverso da soma é a subtração. Então eu tenho x ao quadrado é igual a menos 72 dividido por 2. 72 dividido por 2 é a metade da 36. Aí eu repito o sinalzinho negativo dele. Agora a gente para aqui,
Está elevado ao quadrado, vira a raiz quadrada. E a raiz quadrada de 36 é 6. A raiz quadrada de menos 36 é 6 imaginário. Dá uma estudadinha aí nesses exercícios para a gente fazer uma atividade valendo nota, tá?